POSB11 é o novo ETF de renda fixa que promete incomodar a concorrência aqui para a renda fixa nacional, hein? Bom, lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, já comenta se você trocou aí o seu CDB, a sua caixinha do Nubank por ETFs de renda fixa, tá? E lembrando sempre também que a Resulta Capital é totalmente independente de gestoras, bancos, corretoras. Então o POSB11, ele é da Galápagos, que veio incomodar justamente aqui os concorrentes, né? Tanto o LFTB da Investo quanto o AUPO11 lá do BTG, tá? Eu sempre gosto de mostrar e falar dos concorrentes para o pessoal não achar que a gente recebe para ficar fazendo esses vídeos. Então, quando as coisas estão bem, a gente vai falar bem. E quando elas precisarem de alguma melhoria, a gente vai apontar as melhorias também, tá? Galera, o POSB11 aqui, ele é muito simples, muito tranquilo e ele é mais um tapão na cara aí de todos os deseducadores financeiros, né? Quem já ouviu esse termo? É muito bom, né? Esse termo é muito bom. Que na realidade falam que você pode focar só em tesouro direto ou então em renda fixa de CDBs e, enfim, né, poupança, por exemplo. A grande ideia da renda fixa em reais, né, que a gente mora no Brasil, imagino que você, né, tenha bastante dinheiro em reais, né, não esteja só dolarizado aí na sua renda fixa, é você ter aí tranquilidade na sua carteira. Então, o que esses ETFs fazem? Tá? Que eles são muito, muito úteis, com vantagens tributárias absurdas. O que eles fazem na prática? Bom, tanto o LFTB quanto aqui o AUPO11, eles têm uma metodologia muito parecida com o POSB11, tá? É praticamente a mesma coisa. A grande ideia desses caras aqui é renderem muito próximo do CDI, talvez um pouquinho a mais em situações mais favoráveis. Eu não conto com isso. Para mim, se eles renderem o CDI já está ótimo, já está muito, 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 muito bom mesmo. Mas eles têm aqui as vantagens que o ETF tem e que o CDB não tem, o Tesouro Direto não tem e tantos outros investimentos também não tem, né? Poupança, fundos de investimento convencionais, horrível. Tem come cotas, horrível. Então o ETF ele tem muita vantagem, tá? Vamos entender aqui rapidamente o que faz o POSB11. Basicamente ele segue aqui o TEVA, ITBR, Tesouro, Selic e IPCA+, né? Que nome feio, né? Difícil para a pessoa física ler isso aqui, mas a gente ajuda a traduzir, tá? Infelizmente tem que ter esses nomes, tá? Não é que o nome é feio, né? Tem que ter nomes um pouquinho mais complexos por conta aí de registros, tá? Então, vamos lá. A grande ideia é você ter aqui um ETF que tem quase tudo em tesouros indexados a Selic, famoso título chamado LFT, praticamente CDI, né? E aí você tem um pouquinho, mas bem pouquinho de NTNB, né? Que é o IPCA+, que é aquela ponta de longuíssimo prazo que tem uma razão muito específica para existir. Né? Ou seja, você tem dentro de um ETF dois tipos de títulos públicos. O primeiro deles é a LFT, que é CDI, rende o CDI, tá? Sem volatilidade. E você tem aqui um percentualzinho até 10%, é mais ou menos, tá? Não é, isso aqui muda um pouquinho com o tempo, mas é no máximo 10% de NTNB, né? Que é o IPCA+, que é um pouquinho volátil. Qual que é a grande questão? Quando você combina esses dois tipos de investimentos, né? O CDI mais aquele IPCA+, você tem aqui uma linha muito parecida com o CDI, né? Aqui na simulação ela até vence um pouquinho, ela bate o CDI levemente. Eu não gosto muito de encarar que ela vai bater sempre, tá? Porque o IPCA+, ele oscila um pouquinho, então em algumas situações ela pode perder levemente do CDI, mas assim, é quase nada, tá? Então a grande ideia é você ter um substituto muito parecido com o CDI na sua carteira, assim como o LFTB11, a UPO11, mas que você tem as vantagens do ETF, tá? Então quais são as vantagens do ETF? O pessoal da Galápagos separou aqui, muito legal, muito visível aqui, as vantagens. Então eles falam aqui que tem um retorno esperado acima do CDI, beleza, é o que o backtest nos trouxe, mas eu sou bem conservador, então se render o CDI, na minha opinião, já está nota 10, né? Show de bola. E eles trazem aqui esse Tesouro Selic e IPCA. Então você tem o risco soberano, né? Porque é título público, é o título lá do governo, você não tem risco de crédito de empresas, né? O governo, ele, se ele precisar te pagar, ele pode imprimir dinheiro. Então o risco é muito, muito baixo. É o mesmo risco do Tesouro Direto, exatamente o mesmo risco. E você tem aqui as vantagens, né? Primeira delas, vantagem tributária, né? Imposto de 15% desde o primeiro dia, se você quiser vender, né? Não tem come cotas, não tem IOF, excelente. Os ETFs não tem isso, então você paga menos imposto de forma geral, né? E totalmente legalizado, né? Alta liquidez, você tem D mais um aqui para comprar aqui na bolsa, beleza? E você tem aí esse formador de mercado, né? Que é o market maker aí, 85% do tempo, né? Bem legal, bem tranquilo. A eficiência para aceitar com margem, para quem opera, enfim, beleza? Funciona também.
E aí a galera que já entende um pouquinho mais de ETF tá se perguntando, tá, Anthony, mas qual que é a diferença do pós-B11 ou do, LFTB, AUPO e assim por diante, né? Cara, duas delas, né? Primeira delas, o pós-B11 tem uma proposta bem arrojada aqui de taxa de administração, tá? Cara, isso aqui realmente, meu Deus, hein? Aqui é admirável aqui o que os caras conseguiram fazer, tá? Taxa zero nos primeiros 9 meses, claro, para chamar a gente, óbvio, tudo certo, né? Aqui é uma campanha, indiretamente, uma campanha para trazer novos clientes, isso é óbvio, né? Tudo certo. E aí depois eles têm 0,15% a partir do 10º mês. Cara, é mais barato do que os dois concorrentes e é mais barato do que o Tesouro Direto. Cara, assustador. Então, basicamente aqui, a Galápagos tem uma proposta bem arrojada, que ela tem um investimento com o mesmo nível de segurança do Tesouro Direto, que é o emissor, né? É o título público, é o governo, é a mesma segurança, e é mais barato. Basicamente, você paga menos taxa para investir no ETF, tá? Aqui, para quem não entende tanto assim de ETF, vou falar aqui algumas coisas que tem muita, não sei se é mentira ou desinformação na internet, bem importante o pessoal começar a se ligar disso, tá? O que acontece? A galera acha muitas vezes que quem está comprando um ETF de renda fixa paga duas taxas, né? A taxa duplicada. Por exemplo, eu comprei Tesouro Direto é 0,20, então eu vou comprar esse ETF é 0,20 mais 0,15. Não é, tá? Não é, cara. Cuidado com quem fala isso. Essa pessoa não sabe a diferença entre Tesouro Direto e título público. São coisas diferentes, mas elas são muito parecidas. Então, quando você compra o Tesouro Direto como pessoa física, você de fato paga 0,20 de taxa lá de custódia da B3. Tem uma isenção até um valor lá, mas para quem pensa em investir decentemente é um valor um pouco baixo, enfim. E aí você tem aqui aquela taxa única de 0,20 da B3, Tesouro Direto, você mesmo compra, fácil, né? Dizem aí, é fácil, justamente, para facilitar. E você tem ali, enfim, a exposição aos títulos do Tesouro Direto. Já no ETF, não. Você compra um ETF e aí o administrador, nesse caso aqui a galera da Galápagos, mas tem os concorrentes também, enfim, eles vão comprar títulos públicos. Títulos públicos não tem taxa de administração. Título público é um papel que o investidor institucional, né, que o fundo fica segurando. Então, você não paga a taxa do título público, você paga a taxa de administração. Essa é uma diferença incrível que muita gente não sabe. Só que as pessoas gostam de falar as coisas com convicção. E aí, muita gente acredita. Já reparou que os políticos ganham eleições assim? E aí, o que acontece? Você basicamente aqui tem um investimento mais barato do que o Tesouro Direto. Isso aqui eu vou até confirmar com a galera da Galápagos, porque realmente a proposta deles é muito ousada. A gente tem os dos dois concorrentes ali, eles têm a taxa 0,19, né? Praticamente igual ao Tesouro Direto. Quando é igual é mais justo, né? Agora aqui os caras vieram agressivo mesmo. Então acho ótimo, né? E é legal porque cada vez mais a gente vai ver ETFs desse estilo, né? Que é uma parte LFT e uma parte NTNB, né? Tem aquela mistura, que é uma mistura estratégica para justamente ele enquadrar como 15% de imposto de renda. Se você pega um ETF com somente LFT, que daí rende somente o CDI, aí o imposto de renda é 25%. Infelizmente, a lei é essa, e aí o que a indústria de ETFs fez? É uma das indústrias mais inteligentes do mundo, não porque ela tenta prever o mercado, mas porque ela se expõe de forma mais inteligente e sistemática. Eles criaram ali essa combinação de investimentos. Quando você combina esse investimento NTNB, por exemplo, né, bem longo, você consegue aí uma coisa chamada prazo médio de repactuação. Esses nomes são muito difíceis das pessoas físicas entenderem, né? Podia ser tão mais simples, mas você alonga o prazo da carteira, né? Essa é a explicação em uma linha. Quando o prazo é mais longo, né, 785 dias aqui, tá? Para você que quer saber. Quantos dias, Anthony? 785 dias, ó, tá escrito aqui. Aí você tem o imposto de renda sendo 15%, tá? É a lei, ela permite você aí, ela enquadra o ETF como 15% de imposto de renda. E aqui o que os caras fizeram? É a primeira diferença dos concorrentes. Taxa de administração, eles vieram com essa proposta um pouco mais agressiva aqui para chamar a gente. Muito interessante isso, tá? Realmente mostra como quanto mais competição a gente tem, melhor, tá? Eu ainda acho que isso aqui pode ser que mude, tá? Porque realmente talvez fique 0,19 igual aos concorrentes, mas aí com certeza não vai ser mais, tá? Deve ficar no máximo igualzinho, né? E o outro ponto é que eles têm pelo que eles escreveram aqui no índice, né? É a questão aqui do controle melhor desse prazo médio de repactuação, tá? Por quê? Os ETFs que já existem hoje, eles têm um possível risco ultra baixo e
quase que irrelevante de em determinados momentos muito específicos do prazo médio de repactuação ficar abaixo desses 780, 760 dias. E aí eles poderiam se enquadrar como 25% de imposto de renda. Então o que eles estão fazendo aqui é propondo um índice, né, uma metodologia mais inteligente que evita ao máximo que ele se desenquadre. Nunca é perfeito, mas aqui a gente já tem, né, um cenário muito adequado. Tá? Os 3 ETFs que já existem já são muito bons. Tá? É praticamente, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito improvável que eles tenham, por algum curto período de tempo, esse imposto de 25%. É quase que irrelevante. Mas aqui eles estão propondo essa melhoria para tentar evitar ao máximo. Tá? Eu vou deixar aqui o comentário ainda de dúvida, né, porque aqui na Teva Índices, que não é o site oficial, né, do ETF, o site do ETF é esse aqui. Neles, eles dizem aqui 0,15 de taxa de administração, mas aqui no ETF, no Teva Índice, perdão, diz 0,19, tá? Então fica aqui a pergunta para a galera da Galápagos como é que vai ficar. Ainda assim, né, diferença muito pequena, tá? Você não deve investir num ETF só por causa da taxa de administração ser mais baixa. Esse é um dos erros mais comuns. Então, independente se seja, 0% a gente sabe que não fica, tá? Isso aí. Agora, se for 0,15 ou 0,19, ambas as soluções são muito boas, né? Não é isso que vai te deixar mais rico ou mais pobre em relação aos concorrentes assim por diante. Ó, eu trouxe aqui os concorrentes, né, só para a gente ilustrar mais ou menos como é que eles têm se comportado. Então aqui tem o LFTB11, né, que é o primeiro dessa grande leva, e tem a UPO11, que é o segundo dessa grande ideia aí de ETFs, que são praticamente pós-fixados. A gente percebe que eles têm sim um pouquinho de volatilidade, a mais do que o CDI, né, que é praticamente a linha azul aqui, e que em alguns momentos eles chegam a bater o CDI realmente, tá? Só que, cara, ele bate assim de leve, né? Então não vai aqui pensando muito em rentabilidade, tá? A grande ideia aqui dos ETFs de renda fixa é você tirar volatilidade da carteira, você ter tranquilidade, você ter baixo risco e você ter as vantagens tributárias. Então, primeira delas, a gente já falou aqui várias delas, na realidade, né? Mas a primeira coisa que eu queria só reforçar realmente, que muita gente não sabe, é aquela diferença entre Tesouro Direto e título público, né? Muita gente acha que está pagando duas taxas, isso não é verdade. Quem fala isso está desinformado ou mal intencionado, realmente é uma das duas coisas, tá? Não tem como. E a segunda delas, cara, que realmente muita gente não está entendendo o negócio dos ETFs é o seguinte, cara. Quando você tem aqui, por exemplo, o teu Tesouro Direto, ou então uma caixinha do Nubank, caixinha do CDB, não sei o que, você tem investimentos que são muito bons. E muitas vezes esses investimentos eles se complementam, né? Por exemplo, se você precisa de dinheiro imediatamente, o ETF não é o seu veículo indicado, não é. Mas pouca gente precisa de dinheiro imediatamente sempre, né? Você sabe geralmente quando vai precisar sacar dinheiro para pagar suas contas, ou você sabe mais ou menos quando vai precisar, né? Então, putz, o ETF você vende hoje e amanhã cai na conta, né? É D mais um, né? Tá bom, final de semana ali, um diazinho a mais, um diazinho a menos, mas você não tá preso no investimento. Já o CDB e o Tesouro, você tem um pouquinho mais de liquidez em alguns momentos, beleza. Só que tem uma grande diferença que a galera não fala por aí. De novo, eu não sei se é a ignorância do assunto ou se tem algum conflito de interesses que não querem descobrir muito por aí, tá? Isso aqui vale para qualquer ETF de renda fixa. Não é só para pós-B11, LFTB11, não sei o que. Cara, todos têm isso. Qual que é a grande ideia? Quando você compara o ETF, o Tesouro e a caixinha, eu fiz a simulação aqui, tá? Eu não vou mostrar nesse vídeo porque eu tenho o vídeo completo explicando tudo isso. Então eu vou deixar recomendado para você ver se você quiser, tá? Mas eu vou só aqui dar o conceito para reforçar aqui nesse vídeo que é importante pra caramba. Quando você tem aqui a comparação desses três caras, você muitas vezes está olhando aqui para os investimentos, e aí o que tem na prática? Você tem aqui rentabilidades muito próximas. O ETF e o Tesouro Direto, eles rendem praticamente a mesma coisa, tá? Praticamente o CDI ali, tá? Eu sempre gosto de considerar mais conservador. As caixinhas, né, o CDB da vida, ele rende um pouquinho mais, que é tipo 102% do CDI, por exemplo, né? Para valores maiores. Eu já vi caixinha pagando 200% do CDI. Sim, é até R$3.000 e depois o dinheiro fica lá e você não consegue botar mais, aí você, né, é um valor limitado. Enfim, então, na prática, esses aqui são os valores que a gente tem por aí no mercado. Todo o resto aí é uma exceção que não é escalável. Beleza. Daí você compara muitas vezes com aquele assunto, né? Pô, taxa de administração, né? Você já entendeu que no ETF você paga a taxa do ETF. Você não paga a taxa do Tesouro. Então você tem a taxa de administração do ETF. No Tesouro você tem aquela taxa de administração e custódia da B3, né? Mas tem que pagar. Enfim. E aí na caixinha você não tem taxa de administração. É uma vantagem, mas você está aqui
com mais risco, né? Você tem maior rentabilidade, mas se o banco quebrar, por exemplo, você não vai receber lá o valor. Ah, FGC, não sei o quê. Sim, sim. E aí o que acontece? Existe a tal rentabilidade efetiva. Na média, eles vão render coisas bem parecidas, tá? Aqui eu usei a Selic a 13% como exemplo, mas isso aqui pode ser qualquer número. A grande questão é a seguinte, tá? Cara, essa aqui, a galera fala nos comentários, né? Só essa vantagem já deveria ser suficiente para convencer todas as pessoas a investirem em ETF de renda fixa, né? Realmente. O que acontece, né? Quando você tem esses 3 investimentos, você tem nesses 2 aqui praticamente o mesmo risco, né? Que é o risco do governo federal, e nesse aqui um pouquinho menor, um pouquinho maior o risco, que é o do banco que você está emprestando dinheiro. Claro que se você pegar um banco muito grande, pega um bancão aí, Itaú, Bradesco, cara, é muito difícil de você ter problemas com esses bancos, né? Deles quebrarem. Agora você pega o Master, bancos menores, aí você pode acabar se enrolando um pouquinho e você vai buscar mais rentabilidade também. Ok. Mas qual que é o grande ponto aqui? Todos esses investimentos eles vão ter 15% de imposto de renda depois de um tempo. O ETF é imediatamente, mas o Tesouro aqui, o CDB, depois de 2 anos, eles têm 15% de imposto de renda. Até aí, beleza. Até aí, cara, concordo que não tem uma grande vantagem. Mas o ETF, ele tem o tal evento tributável diferente do Tesouro e do CDB. O que acontece? O Tesouro e o CDB, eles vencem. Quando eles vencem, você é obrigado a pagar imposto, porque ele venceu. Então, ele tem uma retenção lá do seu imposto e o dinheiro volta para sua conta ou você reinveste em alguma coisa e aí, beleza, né? Qual que é o ponto? No ETF, você não paga imposto antes de você escolher pagar. Por quê? Porque aqui no Tesouro e no CDB, o investimento vence. Ele volta para sua conta e você reinveste. Na grande maioria das vezes, as pessoas reinvestem. Elas pagam imposto e reinvestem. Já no ETF, não. Quando os títulos vencem, dentro do próprio ETF, o ETF mesmo compra novos títulos. E ele não paga imposto de renda dentro daquele ETF, porque ele é uma estrutura diferente. Então, as regras, as leis tributárias são diferentes. Então, você não paga imposto por muitos anos lá dentro daquela carteira girando, diferente do Tesouro e da caixinha. Isso pode dar uma diferença de mais de 20% ali ao longo dos anos, ou até mais, ou até menos, dependendo também, mas você tem a vantagem tributária maior, tá? De novo, eu não vou mostrar essa simulação completa aqui, eu vou deixar recomendado o vídeo que eu explico isso aqui no detalhe, mas basicamente você tem um retorno maior quando investe em ETF de renda fixa do que quando você investe no Tesouro ou na caixinha, porque nesses investimentos você está pagando imposto ao longo dos anos. Toda vez que eles vencem, você paga imposto. Venceu, pagou imposto. Venceu, pagou imposto. O ETF não. Você vai comprando. Se quiser parar de comprar, pode parar de comprar, mas você não paga imposto a não ser quando comece a vender. Então, você tem uma vantagem de não ficar pagando imposto no meio do caminho. Os fundos de investimento convencionais, né, que é o que eles falam aqui, sem cobrança de come-cotas, eles têm os come-cotas, que é basicamente esse imposto forçado. Eles forçam você a pagar imposto ali no meio do caminho, e isso acaba com a tua rentabilidade de longo prazo. Então, fundos convencionais, por conta do come-cotas, são os piores, porque você acaba pagando imposto antecipado, né? Acaba sendo uma das piores opções, vamos dizer assim, né? Mas o ETF não, você não tem come-cotas, você não paga imposto no meio do caminho, você realmente paga imposto somente quando você desejar, você não é obrigado a pagar. Isso as pessoas não entendem. Elas acham que o ETF tem 15% de imposto de renda e isso o torna igual os outros investimentos. Mas na realidade não, tá? Por quê? Porque você não é obrigado a pagar imposto. E aí quando você vê as pessoas falando mal do ETF, você entende o seguinte: ou elas não sabem do que elas estão falando, isso é muito grave, porque daí você pode questionar tudo, né? Pô, se ela não sabe dessa questão específica do ETF, será que ela não sabe de tantas outras coisas que ela está falando e que ela é tão incisiva e tão persuasiva, né, ao provar aí os seus conceitos? Ou então é porque ela está preocupada em te vender um produto que, enfim, seja bom para ela, né, ganhar alguma comissão ou ajudar você a comprar algum fundo que é bom para ela. Quando na realidade, se você busca uma forma de se expor aí a títulos públicos, né, que é o investimento aí com maior segurança do país, né, que você quer uma taxa justa aí, que é tipo um CDI da vida, beleza. Você quer barato, né, pagar pouca taxa de administração, é a menor do mercado, né. Peguei de 0,19 aqui porque é a mesma do Tesouro Direto. Mas você não quer pagar tanto imposto, aí você compra o ETF. Quer pagar imposto? Aí compra o Tesouro. Aí você escolhe, qual que você quer? Comenta para mim aqui embaixo, você quer pagar imposto ou você não quer pagar imposto? Cada um vai escolher o que quiser. Esse é o legal do mercado financeiro. E aí para quem diz que, pô, mas o ETF pode cair, Anthony, podem vender a cota, pode despencar, porque é negociado em bolsa. O que acontece, cara? O ETF tem um negócio muito legal chamado Market Maker. Isso aqui,
Cara, quase todos os ETFs têm, tá? A grande maioria tem. Se eu não me engano, todos têm, tá? Mas não vou falar todos porque algum pode não ter. Mas a esmagadora maioria tem, né? Que eles até falam. Formador de mercado presente em 85% do tempo, blá blá blá. Beleza. O que acontece com esse cara aqui? Ele fica lá oferecendo compras e vendas. Ele tá o tempo todo aqui, ó. Cara, quer vender? Eu compro. Quer comprar? Eu vendo. O tempo todo. Ele tá aqui, ó, nas duas pontas. Nas duas pontas. O market maker tá olhando. O que acontece? As pessoas têm medo, muitas vezes, de investir no ETF de renda fixa porque ele tá na bolsa. E a bolsa varia. É isso que as pessoas falam. Tudo bem. Acho que é importante esse mito ser quebrado também. E o que acontece? De fato, se você tem muito dinheiro, assim, muito dinheiro mesmo, tá? É tipo bilhões. Aí você vende bem rápido seus bilhões de reais. Aí você leva o preço para baixo. Por exemplo, a cota tá R$100. Aí você vende, mas tem que vender uma tonelada, tá? Assim, é muito. Aí você vende e o preço vai para 99. Ou seja, um ETF de renda fixa que praticamente rende a Selic, o CDI aqui, né? Ele cai 1% em 10 segundos. Por exemplo, é o caso que as pessoas têm medo, né? Ah, vai que cai, né? Esse é o caso, vai que ele cai. O que acontece? Esse market maker aqui, ele é tipo um robô. Ele é um robô bem inteligente, bem mais inteligente do que nós, por exemplo. E o que acontece? Ele sabe exatamente o que está dentro daquela cesta que o ETF está comprando. Então ele sabe quantas LFTs tem lá dentro, ele sabe quantos NTNBs e PCA+, tem lá dentro, e ele sabe que o valor intrínseco dessa cesta deveria valer, por exemplo, R$100. Quando alguém vende e vai para 99, acende uma luz vermelha em algum computador do market maker que fala assim: opa, está custando 99, sendo que vale 100. E realmente vale 100 porque é título público. Então a garantia de que vai valer 100 é do governo federal lá, da Receita não, perdão, do Tesouro Nacional. Ou seja, ele consegue comprar 99 e puxar o preço para 100 sem risco. Mas isso é uma coisa que só market makers e arbitradores conseguem fazer. Não é para pessoa física fazer. Dá para fazer, mas é muito difícil. Ou seja, você tem a presença de um player chamado market maker que toda vez que o ETF cair, ele vai ser o primeiro a comprar e ele tem muito dinheiro. Ele consegue comprar o quanto ele quiser porque é sem risco. Então, você tem a presença desse cara específico que faz com que o preço não despenque absurdamente como muitas pessoas têm medo. Porque ele sempre vai olhar para a cesta do ETF e ele vai falar assim: caramba, eu posso comprar por 99 algo que vale 100. Eu vou comprar tudo que eu puder porque eu não tenho risco. É isso que ele pensa nesse processo aqui que eu estou tentando explicar. E mais, se ele não comprar porque ele for lento ou porque ele está desligado ou porque está fora da presença do mercado, algum outro robô vai comprar. Não tem só um market maker ou não tem só um arbitrador, porque isso são operações sem risco. De novo, não é para pessoa física fazer, mas aqui é uma forma muito visível da gente entender que você tem as vantagens tributárias, você tem a exposição aí que te garante 15% de imposto de renda, independente do prazo, e você tem aí um retorno, eles falam que é acima do CDI, né? Eu sempre considero que vai ser próximo ao CDI porque eu sou conservador, mas de fato ele pode render acima do CDI. E aí você tem ainda a presença do market maker para justamente você não correr esse risco do negócio despencar, entendeu? Essas são as principais objeções das pessoas, e eu entendo que o que elas perguntam, o que elas falam, é realmente um medo e um receio por conta de muito do que elas já ouviram por aí. Só que o que elas já ouviram por aí é de duas uma, ou desinformação, que a pessoa que estava falando é ignorante nesse assunto específico, talvez ela tenha outras qualidades, mas nisso aqui ela talvez não entende tanto, ou então, aí realmente pode ser má intenção, né? Por exemplo, vou falar mal porque você vai pagar 2 vezes taxa de administração. Cara, ou a pessoa não sabe, ou ela está querendo que você veja o produto de forma ruim. E de novo, não é sobre o pós-B11, tá? Já falei aqui. Essas mesmas regras que eu falei valem para todos os ETFs de renda fixa, dos concorrentes, das outras empresas. Alguns são mais focados no CDI, alguns são focados no IPCA+. Então você sempre vai ter essas vantagens aqui, ó, de não pagar o imposto no evento tributável. Tá? O giro das carteiras é muito, muito benéfico para a pessoa física e a galera não está entendendo isso. Tá? Cuidado, né? Questione aí o seu professor, seu assessor, seu guru, se ele não souber te explicar tudo isso que eu falei agora. Inclusive pode mandar esse vídeo para ele e ele não tiver um contraponto relevante aí para tudo que eu falei, aí realmente essa pessoa não deveria estar te ajudando, ou te atendendo, ou te ensinando, tá? E claro, se você não tem ali essa ideia de ter a carteira montada para médio e longo prazo, você pode sim comprar o Tesouro ou um CDB, pensando assim, pô, eu preciso do dinheiro em 2030, exatamente em 2030. Posso comprar o Tesouro que vence em 2030? Pode, não tem problema, é uma decisão sua.
Só que aí, o que acontece? Você assume que vai pagar o imposto naquela data. E se a sua vida mudar e você não precisar mais daquele dinheiro lá? Tá pensando o que acontece? Vai pagar imposto sem necessidade. Então você poderia apenas ali comprar o ETF para continuar com aquele dinheiro investido. Ah, chegou 2030, preciso vender. Aí você vai lá e vende o ETF. Tá bom. Então vai ter um resultado ali praticamente igual, né? Vamos dizer assim, você vai pagar o imposto de 15% uma única vez, com uma rentabilidade muito, muito parecida. Agora, para todos os outros casos, para quem não quer exatamente naquele dia receber o dinheiro e pagar o imposto, cara, para todos os outros casos, o ETF vai acabar sendo mais útil, tá? Porque ele realmente evita esse imposto forçado para você, enfim, não precisar pagar tanto assim. E claro, né, se você precisar de alguma reserva de emergência, deixar uma partezinha ali numa caixinha que é um CDB, né, uma parte bem menor da sua carteira, ou então deixar um pouquinho em tesouro também como reserva, né, se precisar de um saque um pouco mais ágil, você pode ter esses investimentos aí se sobrepondo, né, não tem problema, só que a gente olha assim na prática, né, que a grande parte da renda fixa dos investidores vai estar no ETF, né, a exceção, a parte menor vai estar numa caixinha ou então no tesouro por conta de não ser aquele dinheiro urgente, né, pô, você vai comprar um carro amanhã, pô, você vai sacar hoje e aí vai receber o dinheiro amanhã. Não é urgente, né? Você sabe mais ou menos, pô, me dá um dia para eu pagar. Ou você vai comprar um imóvel, você combina quando vai fazer o pagamento, você sabe quando vai ter as parcelas. Então, geralmente, o ETF ele acaba sendo muito mais interessante para médio e longo prazo. Então, comenta aí o que você achou do pós-B11 e eu vou deixar recomendado aqui nesse vídeo esse estudo completo aí, explicando mais sobre esse giro dos ativos para você não precisar pagar tanto imposto assim, se é o que você gosta. De novo, se você gosta de pagar imposto, então aí você pode investir nesses títulos aí que vencem e que você pode até vender antes, né? Aí você paga mais imposto ainda, né? 22,5% se você desejar. Aí é uma escolha de cada um. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.